E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar também no Just Talk, que a gente fala dos assuntos de uma forma mais simples, né? Atualmente está no número 30, então já fizemos 30 vídeos dessa questão aí para ser mais simples do que a maioria dos vídeos do canal. E hoje a gente vai fazer uma edição especial que vai ser incluída em outra playlist, né? Então essa playlist de edição especial vai ser assuntos um pouco mais diferentes e um pouco mais assim especiais, por assim dizer, né? E hoje a gente vai ver um artigo escrito por Scott Aronson. E o Scott Aronson é um cara bem importante. Se não me engano, já foi professor no MIT. É um cara muito conhecido na área de computação quântica. A primeira vez que eu ouvi falar dele, na verdade, foi no podcast do Lex Fridman, né? Que ele foi 2 vezes falando sobre computação quântica, sobre AGI, né, essa questão de você criar uma máquina consciente, sobre filosofia e várias questões aí, até livre-arbítrio. Embora ele seja um cientista da computação, ele fala bastante de filosofia. E tem esse paper chamado Fantasma da Máquina de Turing Quântica, né? Em inglês o nome fica muito melhor, mas eu tive que traduzir porque em inglês também não ia fazer muito sentido para quem é novo no assunto. E basicamente ele vai tentar dizer como computadores quânticos no futuro, pelo menos esse é meu entendimento, né? Qual seria a implicação deles na questão de conseguir criar uma máquina inteligente, né? Uma máquina que consegue pensar. E outros aspectos totalmente doidos também, não malucos, mas que fogem um pouco assim da realidade atual da ciência, mas que ele tenta que ele põe muita coisa, muito assunto, mas eu vou explicar mais pra frente. Esse vídeo vai ter umas 2 ou 3 edições. E esse é o paper original, 2013, se não me engano, 2008. Scott Aronson ali, né? E aqui no começo vai falar que é em honra do aniversário de 100 anos de Alan Turing, né? Que a gente vai falar, que ele vai falar sobre nesse artigo. E aqui tá Scott Aronson, né? Mas para as datas de hoje, como o nome é? TED Talks, né? TED Talks. E aqui, algo importante, que é o cara que ele tá citando aqui, né? Que é o centenário, né? Do Alan Turing, né? No dia que ele faria 100 anos. Alan Turing foi provavelmente o fundador da ciência da computação, junto com um cara chamado Church, que também tem. Eles juntos proporam a Alan Church Thesis, né? Que é um teorema relacionado à universalidade da computação. Mas no geral, os 2 papers principais do Alan Turing é o problema de decisão, que está em alemão na verdade o nome, né? The Einstein-Findung Problem, que é basicamente a tradução do alemão seria problema de decisão, né? Que ele vai falar sobre computadores universais. E é nesse paper que ele vai falar sobre a chamada Turing Machine, ou a máquina de Turing, que ele vai tentar mostrar que é uma máquina, que eu vou explicar, que poderia fazer qualquer computação. E obviamente as nossas máquinas hoje, o celular que você tem, o seu videogame que roda Linux, né? Se você tem um PS4, provavelmente o Xbox roda outro sistema operacional, mas no geral, cada sistema que a gente usa tem um sistema operacional e roda a computação, né? Tem o seu processador e tal. Mas a máquina de Turing, ela não assim rápida, né? Então obviamente a gente não poderia fazer uma máquina de Turing que realmente fizesse as coisas que o nosso computador faz. Mas ela é uma representação de do que pode ser computável, né? Do que um computador pode fazer. E todos os nossos computadores, ou as linguagens de programação que nós usamos, elas são consideradas Turing Complete, né? Ou elas são Turing completas, né? No sentido que elas podem fazer qualquer computação. Tudo que é computável, por exemplo, 1 mais 1, 2 mais 2, ela consegue fazer. Então, mais ou menos isso. Então ele é o pai dessa questão e também o pai da inteligência artificial, né? Em 1950, a gente até já analisou esse artigo no canal lá no começo. Ele fez esse artigo chamado Computing Machinery Intelligence, que vai estar na descrição, relacionado à inteligência artificial, né? Isso antes da primeira conferência sobre inteligência artificial nos Estados Unidos, ou no mundo, poderia dizer, que foi em 1956, né? Então, 6 anos antes. Então, Alan Turing, com certeza, é um dos mais importantes
ou o mais importante na história da ciência da computação. Tanto questão de popularidade, quanto a questão de realmente ter feito coisas incríveis. E a Turing Machine basicamente funciona um programa, né, que você quer rodar. E ela pode ter zeros e uns, né, então é binária, obviamente. E tem uma coisa chamada head, que basicamente ela vai ver os estados do sistema, onde ela está, né. Então, tá vendo esses quadradinhos? Então, esse head vai ser tipo como se fosse um negócio, uma seta que vai apontar em que estado você está, né. Então, imagine uma fita, cada fita tem as células, as células podem conter zeros e uns, e conforme você vai andando, você vai vendo o estado que você está e vai fazendo computações, né. Obviamente isso daqui é extremamente lento, mas dá pra ver que tem várias células que vão ser usadas aí para você fazer cálculos, né. E nesse caso é um exemplo prático de uma Turing Machine, né. Então você vê ali as marcações nos furos, né, que naquela época tinha essa questão de você furar cartões, né, que era um processo importante, né, no sistema. E você vai ver ali o negócio que vai girar a fita, né, e vai analisar onde estão os zeros e uns, né, dependendo da computação que você quer fazer. A gente vai fazer um vídeo no futuro que vai ser só sobre esse assunto, só sobre a parte prática da construção disso. Mas no geral é um conceito que você usa para definir o que é computável. Tudo que é computável a Turing Machine consegue fazer, a máquina de Turing, né? Tudo. Se algo não é computável, obviamente a máquina de Turing não consegue fazer. Mas se é computável, ela consegue. Como 1 mais 1, 2 mais 2, ou coisas mais complexas. Só que o que é o cerne do paper dele, do Scott Aronson, né? É uma Quantum Turing Machine, ou uma máquina de Turing quântica, né? Então a máquina de Turing, obviamente, ela pode fazer qualquer computação. E ela tem zeros e uns, e ela opera de forma clássica, né? Usando a física clássica como base. No conceito, né? Só que uma Quantum Turing Machine, ela, em vez de analisar usando a parte clássica, ela usa usando os estados, por exemplo, vamos por, imagina um laser, está transmitindo informação através desse laser, e isso aqui é a essência da computação quântica, né? Basicamente você vai ter os fótons, né, que você está trabalhando, e esses fótons eles vai ter algo chamado spin, né? Que basicamente ele pode ficar para cima, deitado, na horizontal, né, vertical, horizontal, diagonal. Então o fóton ele pode estar meio que virado para várias direções. E você consegue através disso computar zeros e uns. Então você consegue usar os spins ao longo do tempo dos fótons que está mandando para um laser, por exemplo. Então você consegue usar os estados desses fótons que estão tendo essa ortogonalidade, né? 0, 1, 0, 1. Você pode fazer como 0 e 1, né? Você pode fazer ela ficar binária. E assim você pode usar isso como forma de computação, né? Então computação quântica, a base é essa. É você ter uma forma de você usar a soma do sistema que você está medindo ao longo do tempo, usando, nesse caso, os fótons como forma de computação, né? Então, e uma coisa que Benioff vai falar, né? Essa questão que você, na computação clássica, você vai fazendo as coisas. Imagina alguém empurrando um caminhão sozinho, né? Obviamente vai demorar. Agora, na parte da computação quântica, é como se tivessem várias pessoas empurrando ao mesmo tempo. Porque você vai ter uma coisa chamada superposição, né? Que vai fazer uma árvore de probabilidades, entre aspas, de aumento na velocidade da computação. Então, no geral, a computação quântica em si, ela é, em teoria, mais rápida do que a computação clássica. Em teoria, embora até agora não é, mas no futuro será. Pelo menos é o que a teoria diz atualmente, né? Então, na Quantum Turing Machine, na máquina de Turing quântica, você vai ter o mesmo sistema, vai ter as células aqui, vai ter os heads que vai calcular onde está, as células vão passando ao longo do tempo, de zeros e uns, mas o input vai ser os estados dos fótons ao longo do tempo, dessa questão de vertical, horizontal, diagonal, em outras direções, que vai ser usada como propriedade que a gente vai chamar de qubit, né? Um qubit, ele é zeros a uns, mas ele pode ser os dois ao mesmo tempo, nesse sentido.
E você pode usar isso de forma bem inteligente para fazer a computação ser mais rápida. Então era isso, até o próximo vídeo.